24 livros publicados entre romances, biografias e ensaios acadêmicos. Um dos maiores intelectuais brasileiros e mestre de várias gerações. Marxista por convicção e crítico da adaptação da ideologia no Brasil. O nosso entrevistado é um pensador da dialética. A conversa de hoje é com o filósofo Leandro Conder, empossado recentemente professor titular da PUC. Professor, qual o papel que o senhor acha que a educação pode desempenhar na formação de indivíduos críticos e como ela pode ser um instrumento para transformar a sociedade brasileira? Bom, eu acho que é evidente que a educação sozinha não pode nada, ou pode muito pouco. Mas a educação entrosada com os movimentos sociais, com os movimentos políticos, com os grandes debates nacionais, a educação pode fortalecer a consciência de um cidadão independente, de um cidadão autônomo, de um cidadão dotado de espírito crítico, que consegue ser ao mesmo tempo autônomo, empreendedor, né, e solidário. Isso não é fácil, mas a educação pode contribuir para isso, trabalhando nessa linha, nessa direção. O senhor é defensor, sempre defendeu que as pessoas têm que ter uma postura crítica em relação à ideologia que elas adotam, em relação às próprias ideologias de uma maneira geral. E sempre estudou a dialética, sempre foi um dos focos da sua carreira. Mas esse é um conceito que as pessoas não têm muita noção exata do que se trata. O senhor até escreveu um livro sobre o assunto, o que é a dialética, é o nome do livro. Para quem não teve a oportunidade de ler ainda, como é que o senhor definiria, resumiria o que é a dialética? A dialética não é propriamente um método formalizado, não é uma doutrina. A dialética é um modo de pensar, e esse modo de pensar privilegia o reconhecimento das contradições, né? Precisa enxergar as contradições, enxergar a dinâmica das contradições, em que direção elas estão se movimentando, para poder influir sobre o movimento das contradições. Esse modo de pensar é a dialética, é o essencial na dialética. Ele é um modo de pensar pouco praticado no nosso meio. As pessoas têm a tendência a se manter numa postura contemplativa ou de observação passiva, descritiva. Mas tem certas coisas que a gente só entende quando a gente participa do movimento vivo, que é também inevitavelmente contraditório. O senhor publicou a sua tese de doutorado com o nome de A Derrota da Dialética. E o senhor fala da chegada do marxismo no Brasil e a adaptação da ideologia no país até os anos 30. E o senhor sempre foi um pouco crítico de como a esquerda brasileira se portou e das contradições em que ela caiu. O Lula foi agora eleito, um partido de esquerda chegou ao poder. Como é que o senhor está vendo esses primeiros meses do governo e essa possível contradição que um partido de esquerda estaria tendo quando no poder? É uma situação bastante nova essa, né? A esquerda esteve próxima do poder, esteve associada ao poder em alguns momentos, mas é a primeira vez em que ela assume a responsabilidade de exercer o poder como força principal no governo. E o Lula, eu acho que tem uma posição tradicionalmente muito certa, muito correta, democrática, justiceira, né? Igualitária no bom sentido. Então eu acho que ele pode fazer um trabalho muito bom. Agora, ele enfrenta enormes dificuldades. O governo Lula é um governo que tropeça em contradições a cada passo. Isso não é necessariamente ruim, depende de como ele vai lidar com essas contradições. As contradições aparecem, são um sinal de vida, né? Bem, desde junho do ano passado, o senhor está escrevendo uma coluna aos sábados no Jornal do Brasil, no Caderno B. Qual a diferença entre estar escrevendo num livro e estar expondo as suas ideias num espaço reservado para expor ideias num jornal que atende, a princípio, um público mais amplo que o dos livros? É verdade, o público do jornal é mais amplo e eu tenho sempre a sensação, que eu não sei se é inteiramente verdadeira, de estar conseguindo influir de uma maneira mais vasta, mais ampla, sobre a opinião pública, sobre o leitor do jornal. O leitor do jornal me lê, me manda cartas, escreve, polemiza, concorda, discorda. Então eu tenho essa sensação, quer dizer, no fundo, é uma necessidade que eu sinto de me ligar mais à terra, né? O filósofo é um sujeito que decola, voa, né? Sobrevoa as coisas, lá na abstração, na estratosfera, e às vezes tem dificuldade de aterrissar. O jornal, para mim, é um aeroporto definido, né? Eu baixo lá de toda semana e tenho essa sensação de estar fazendo alguma coisa, de estar atuando politicamente, que é uma sensação importante para mim. Obrigado, professor. A nossa conversa no campus foi com o filósofo Leandro Conder, professor do Departamento de Educação da PUC e um dos grandes intelectuais desse país.